Consumismo. O que é consumismo? O consumismo é o ato que está relacionado ao consumo excessivo, ou seja, a compra de produtos ou serviços de modo exagerado. Ele está inserido na denominada sociedade do consumo, onde ocorre o consumo massivo e desenfreado de bens e serviços que visa, sobretudo, o lucro das empresas e o desenvolvimento econômico. Diferença entre consumo e consumismo. Consumismo e consumo se referem ao ato de comprar, mas os termos possuem diferenças em seus significados. O consumismo é a tendência ou hábito de fazer compras em excesso, ou seja, além das necessidades ou sem um propósito específico. Já consumo significa o ato de comprar ou adquirir um bem ou um serviço. Entretanto, diferente do consumismo não significa necessariamente um comportamento exagerado. De tal maneira, todas as pessoas inseridas no mundo atual são consumidoras. No entanto, os consumistas levam esse ato ao extremo, comprando deliberadamente diversas coisas das quais geralmente não necessitam. Quais são as origens dessa tendência consumista? A partir da Revolução Industrial, com o investimento na produção, a quantidade de mercadorias disponíveis para os consumidores cresceu cada vez mais. E para vender o que era produzido, foi preciso estimular o desejo de compra dos consumidores. Com isso, os hábitos de consumo foram cada vez mais incentivados e crescentes. Em virtude disso, o consumismo é considerado um dos problemas originados pela existência do sistema capitalista, estando presente em todas as sociedades contemporâneas. Ademais, outro fator que impulsiona o consumismo é a globalização, já que faz com que diferentes produtos sejam facilmente encontrados em todas as partes do mundo. Dessa forma, o fácil acesso a muitos produtos também colabora para o estímulo ao consumo desenfreado. Além do crescimento na produção industrial e da expansão do sistema capitalista, há o surgimento do mercado da publicidade, o qual, juntamente com os meios de comunicação, influenciou e continua contribuindo para o aumento do consumo. O consumismo na sociedade atual. Como visto anteriormente, consumismo não tem uma causa específica, sendo motivado dessa forma por uma série de fatores que envolvem desde a expansão do sistema capitalista até as táticas utilizadas pela mídia. Desse modo, entre esses fatores, podemos citar também a obsolescência programada. A obsolescência programada é um dos fatores que impulsiona o consumo descontrolado. Trata-se de uma estratégia dos produtores em desenvolver produtos que simplesmente param de funcionar ou se tornam obsoletos em um curto prazo de tempo. Assim, os consumidores são levados a adquirir versões mais novas do bem ou serviços em questão. Como, por exemplo, podemos citar os smartphones. Alienação social. Atualmente, as pessoas, influenciadas pela mídia e os meios de comunicação de massa, estão sendo bombardeadas com informações que visam principalmente o consumo. Essa maneira de agir, sem questionar e destituída de pensamento crítico, é chamada de alienação social. O marketing das empresas e as mensagens publicitárias veiculadas nas mídias têm gerado uma população consumista e alienada, ou seja, que impossibilita os indivíduos de terem pensamentos e ações próprias, os quais são diretamente influenciados pelos modelos e padrões de vida reproduzidos pelos meios de comunicação de massas, televisão, jornais, revistas, internet, entre outros. Isso trouxe diversos problemas para as sociedades modernas. Por exemplo, o desenvolvimento de doenças relacionadas ao consumo, o sentimento de impotência dos consumidores
Enfim, a insatisfação do homem que, todavia, não é suprida pelo consumo. Dessa forma, o ser humano busca a felicidade no ter coisas ao invés de ser. Isso nos leva a pensarmos estereotipos desenvolvidos pelas sociedades modernas. Ele identifica diversos padrões e preconceitos sobre alguma imagem. Por exemplo, quando vemos uma pessoa mal vestida, associamos a sua falta de dinheiro e bens, o que pode ser o contrário. Diante do que foi falado, vamos entender agora qual é a relação entre consumismo e meio ambiente. Raramente as pessoas param para pensar nisso, pois consumir é algo natural do ser humano. Há muitos anos, a mídia e a propaganda relacionam o ato de comprar com bem-estar e felicidade. Por isso, fica muito difícil se desprender de velhos hábitos. Mesmo que consumir seja necessário, devemos ter ciência de nossos atos. Analisar nossos costumes e ações deve ser obrigatório. Afinal, todos nós devemos contribuir para termos uma natureza abundante e uma sociedade saudável. Diante da gravidade da situação, ser um consumidor consciente se tornou mais que uma obrigação. Acima de tudo, nós precisamos compreender qual é a principal relação entre consumismo e meio ambiente. Em julho de 2019, a ONG global Photopride Network avisou que a humanidade já esgotou os recursos do planeta para este ano, no caso, o ano de 2019. A cada ano, a humanidade acaba com estes recursos cada vez mais cedo. Em 2017, o chamado Dia da Sobrecarga da Terra ocorreu no dia 2 de agosto. Estamos usando os recursos naturais cada vez mais de forma predatória e não damos tempo ao planeta para se restaurar. Isso se torna mais evidente por causa do aumento do desmatamento, erosão do solo, emissão de CO2 e outros. Para piorar, as pessoas tendem a ignorar e desacreditar em notícias e dados sobre o assunto. O fato de consumirmos de forma negligente faz com que a cada ano os recursos sejam esgotados cada vez mais cedo. Você percebe a gravidade disso? Ninguém quer deixar um planeta destruído para as futuras gerações. Logo, devemos agir para que isso não aconteça. Então, cabe a nós nos perguntar: e quais são os problemas do consumo predatório? Há um terrível dilema. De um lado estão as grandes empresas que utilizam os recursos naturais e do outro há os empregados que precisam do trabalho para sobreviver. Para piorar, há corporações que denigrem o meio ambiente sem pensar nas consequências. E muitas vezes não mudam de atitude porque os consumidores continuam comprando seus produtos. Mas este não é o único problema. A população mundial também aumentou juntamente com a expectativa e qualidade de vida, e as pessoas passaram a querer mais do que necessitam. Para se ter noção, cerca de 51% de todo o lixo produzido é orgânico. Desperdício de alimentos é um grave problema na sociedade, pois muitos vão para o lixo ainda em um bom estado para consumo. No Brasil, não é diferente. As famílias brasileiras chegam a desperdiçar cerca de 1.000 por ano em alimentos. Para piorar, o cenário de consumo predatório, o avanço tecnológico fez com que as pessoas troquem seus produtos em menos tempo. Objetos que antes duravam mais tempo, agora duram poucos anos, fazendo com que seja necessário utilizar cada vez mais recursos para a produção de novas tecnologias. Diante disso, apresentaremos agora algumas alternativas de como consumir de forma consciente e ajudar a natureza. Como visto, a situação é grave e tende a piorar se não mudarmos nosso jeito de pensar e agir. A população mundial consome cerca de 30% a mais do que o planeta consegue repor, conforme a ONG World Wide Fund for Nature.
É mais do que necessário refletirmos sobre isso. Mas, mesmo com os dados apresentados, você deve se perguntar: como faço para me tornar um consumidor consciente? A verdade é que pequenas alterações no nosso dia a dia farão enorme diferença. Veja alguma delas. Compre somente o que for necessário. Evite fazer compras para o mês inteiro no supermercado, especialmente quando o assunto é perecíveis. Assim, você evita comprar em excesso e evita desperdício de alimentos. Em relação a outros produtos, adquira somente se for por necessidade e não por desejo. Use a técnica do eu quero e eu preciso para ajudar nisso. Se desejar e puder, vale também evitar comprar vestimentas ou utensílios feitos por empresas que não se importam com o meio ambiente. Utilize produtos biodegradáveis e ecológicos. Pesquise por marcas e lojas que vendam produtos que não denigrem o meio ambiente. Substitua produtos no dia a dia. Evite usar copos descartáveis e utilize sempre uma garrafa ou caneca no lugar. Outros produtos, como canudos de plástico e talheres descartáveis, também podem ser facilmente retirados do dia a dia. Utilize lâmpadas mais econômicas ou a luz natural. Troque torneiras, descargas e chuveiros que desperdiçam água. Analise tudo que pode ser substituído e faça as adequações necessárias. Além de ajudar o meio ambiente, você ainda conseguirá fazer uma boa economia no mês. Acima de tudo, escolha opções mais ecológicas e seja também uma pessoa minimalista. Diante disso, nós podemos concluir que consumismo e meio ambiente possuem uma relação bastante próxima. A sociedade construiu a ideia de que necessitamos consumir para sermos felizes. Porém, isso não é verdade e é extremamente prejudicial. Se quisermos deixar um planeta decente para as futuras gerações, precisamos agir rapidamente para reverter os estragos atuais e evitar que a situação piore. Portanto, não deixe de mudar já sua mentalidade e ajude a conservar a natureza e construir um mundo melhor para todos. Já parou para pensar sobre seus hábitos de consumo que são prejudiciais?